Queridos amigos, cá estamos nós para mais um vídeo e hoje vamos falar das previsões para o mês de março. Meu nome é Diogo Borges e vamos começar de uma perspectiva mais geral e vamos progressivamente, vendo semana a semana, dia a dia, com o único objetivo. Este vídeo simplesmente tem o objetivo de trazer consciência para que tu possas aproveitar estas dinâmicas do mês de março da melhor forma possível, está bem? Então, de uma forma geral, nós vamos ter Lua Nova em Peixes, dia 10, ingresso de Mercúrio em Carneiro, também no dia 10, antes da Lua Nova, ingresso de Vênus em Peixes, equinócio da primavera, ingresso de Marte em Peixes e Lua cheia com eclipse lunar no dia 25. Então eu destaquei estas 6 propostas, mas durante o mês, claro que há muitas mais que nós vamos estar a falar neste vídeo. Se tu já percebes a astrologia, convido a tu ver os mapas que eu vou partilhar. Se tu não percebes muito a astrologia, também te convido a simplesmente ficares focada nas minhas palavras, em mim, e não foques tanto no mapa, não te disperses o mapa, porque basta um dia, se tu te interessares por astrologia, tirares um curso, tirares uma formação, tu também vais aprender a descodificar esta linguagem. E a astrologia é simplesmente uma linguagem que toda a gente pode aprender, está bem? Então não te assustes, simplesmente usufrui desta partilha. Vamos então ver o mapa deste dia 3. Dia 3 vai ser domingo e eu vou falar dos primeiros 3 dias do mês, não é? Dia 1, 2 e 3. E o aspecto principal que nós vamos ter durante este período vai ser a Vênus quadratura a Urano. A Vênus está em Aquário, o Urano está em Touro, e este tipo de aspectos, Vênus-Urano, a Vênus, fala-nos muito da nossa relação, das nossas dinâmicas de troca, também da beleza, da estética, da cordialidade, não é? Como as pessoas são ou não diplomatas umas com as outras, e esta ideia de Vênus fala-nos um pouco sobre essas dinâmicas. Quando tem uma quadratura a Urano, se calhar a paciência, a cordialidade, o entendimento, não são propriamente as características que estão mais evidenciadas, antes pelo contrário, é o sentimento de irreverência, de liberdade, de diferença, é muito mais acentuado. Então, por exemplo, dinâmicas de desvinculação relacional são muito características deste tipo de proposta. Por isso, nada melhor que nós percebemos, ou aproveitamos esta proposta para perceber, será que as minhas relações, será que a minha forma de interagir com o mundo precisa um pouco mais de liberdade? Porque muitas vezes este tipo de aspectos surge, nós sentimos o ímpeto por quebrar, mas se calhar aquela relação já podia ter sido, entre aspas, ajustada um pouco antes. E não era preciso um aspecto deste para poder desvincular, está bem? Então, este tipo de aspectos evidencia aquilo que a nós precisa de liberdade, mas se for vivido de uma forma exacerbada, muitas vezes leva para uma ideia de desvinculação e consequente, vamos pensar assim. Em simultâneo, nós vamos ter o quarto minguante, o Sol está em Peixe, a Lua está em Sagitário, e há uma ideia de conflito entre crenças, porque o Sol em Peixe representa uma fase do ano onde a empatia, a solidariedade, não é? A fusionalidade está muito mais evidente, e a energia Sagitário difere da energia de Peixes, porque Sagitário é fogo, Peixe é água, então há uma ideia de uma crença forte, não é? Uma ideologia forte, e às vezes as nossas crenças, as nossas ideologias acabam por nos afastar dessa conexão, desse entendimento de algo maior, não é? Dessa transcendência que o Peixe fala. Então, às vezes, os nossos próprios maiores limites são as nossas próprias crenças. Então, estes primeiros 3 dias do mês começam logo com alguma tensão, e é muito interessante nós, na minha opinião, percebermos antes de tomar atitudes externas, que muitas vezes isso dobra-se em atitudes externas, mas perceber internamente o que é que isso representa em nós, não é? Será que as minhas crenças muitas vezes me condicionam a minha entrega, a minha capacidade de aceitação? Será que eu quero que as coisas sejam materializadas de forma tão rígida que eu não permito aceitar como a vida é? Isso depois traz-me frustração. E se calhar eu preciso de fazer aqueles ajustes nas minhas dinâmicas relacionais, e eu já podia ter feito isso antes, mas sinto mais vontade de rasgar, de libertar, de cortar, de soltar durante este, principalmente dia 3, fica esta ideia para que tu possas pensar sobre ela. Então vamos falar da primeira semana agora, da primeira semana completa de março, que vai do dia 4 a dia 10. Nós na segunda e na terça-feira, vou só aqui mostrar também o mapa desse dia, vamos só passar aqui para o mapa dia 4. No dia 4, nós vamos ter Mercúrio sextil a Urano. Então, eu vou tentar destacar aqui temos Mercúrio e aqui temos Urano. E este tipo de aspectos muitas vezes traz rasgos de genialidade ou de originalidade. Não quero usar propriamente a palavra gênio, porque hoje em dia está ligado a ideias muito fora daquilo que eu queria partilhar ou que eu acho que está associado a esta dinâmica. Mas, por exemplo, aqueles insights, aquelas epifanias, aqueles momentos, de repente tenho uma clareza diferente sobre aquilo que eu estava ali a gerir.
Mercúrio está muito ligado à nossa forma de comunicar, de circular, de um ponto de vista mais social da circulação. E Urano, não é? Também está ligado a esta ideia de frieza, de racionalidade extrema. Então, os dois a fazer esse estilo, muitas vezes eu tenho a percepção, ou posso ter a capacidade de perceber que, vamos pensar, o Mercúrio em peixe pode ter, olha, interessa-me assuntos de espiritualidade, por exemplo, vamos pegar neste exemplo, e durante este aspecto eu percebo, olha, com mais clareza aquilo que sempre tive dúvida. Mas pensar que Mercúrio em peixe está a pensar, olha, eu estou a tentar fazer, ou juntar-me, ou interagir com uma certa solidariedade, envolver-me num certo movimento de solidariedade, e Urano, Urano diz, olha, se calhar se eu fizer desta forma, se eu fizer este movimento, se calhar se fizer este evento, eu consigo levar esta proposta mais longe. É um aspecto muito, muito interessante para que a gente perceba as nossas soluções, muitas vezes intuitivas, que vêm até nós, e muitas de nós temos essa capacidade, e se calhar desprezamos, porque não vale a pena, porque se calhar não é suficiente, porque não tens capacidades, se calhar mais vale apontar naquele livrinho das ideias e pode ser que essas ideias tenham mais funcionalidade, ou tenham mais intenção, ou sejam mais práticas um pouco mais à frente. Então, segunda e terça-feira, atenção às soluções, muitas vezes intuitivas, não é? Que nos de repente passam pela cabeça e nós nem sabemos de onde é que elas vieram. À medida que a semana vai decorrendo, vamos passar aqui então para sexta-feira, dia 8, temos aqui uma dinâmica bem, bem diferente, porque o Mercúrio está a fazer conjunção a Neptuno, que é basicamente o que está aqui em cima. Ui, onde é que está o meu rato? Perdão. Aqui nós temos Mercúrio-Neptuno, perdão. Temos Mercúrio-Neptuno aqui a fazer conjunção, e isto já nos traz uma ideia de conexão ao universo mais subjetivo, ao universo mais fantasioso, a uma ideia de romantismo mais exacerbada. Então aqui nós podemos ser meio que assaltados, eu vou usar a palavra assaltados, mas não é no sentido literal, né? Mas parece que as memórias mais infantis, onde haja mais carência, onde haja mais fragilidade, onde uma pessoa se sinta mais sozinha, tendem a emergir. Então a comunicação não se faz de uma forma muito racional. Mercúrio e Neptuno, muitas vezes, eu tenho dificuldade em expressar aquilo que eu realmente quero, porque a dinâmica de Neptuno muitas vezes dilui, difunde, transcende, não é? É quase como se fosse um nevoeiro no Mercúrio que nos fala da nossa comunicação. Então eu quero dizer uma coisa e afinal digo outra, eu se calhar as pessoas falam comigo e eu sinto aquilo muito a peito e não era bem aquilo que as pessoas queriam dizer. Então pode haver aqui um certo ruído porque as emoções estão mais à flor da pele. E eu não comunico de uma forma tão intelectual, é muito mais subjetiva, muito mais emocional. Depois vamos ter, no fim de semana, aqui em Portugal há um evento, é muito importante, nós vamos ter as eleições, e neste dia das eleições vai haver coisas muito interessantes. Nós vamos ter Marte quadratura a Urano. Eu vou primeiro falar dos aspectos e depois a gente vai integrá-los todos juntos, está bem? Vamos ter o ingresso de Mercúrio em Carneiro e a Lua Nova em Peixe. Vamos começar na Lua Nova em Peixe, porque eu acho que é o aspecto mais simbólico. A lua nova se representa que o Sol e a Lua estão exatamente os dois no mesmo signo. Nós podemos ver aqui, por exemplo. Aqui nós vamos ver que a Lua está a 20 graus e o Sol está a 20 graus. Nós temos esta conjunção, Sol e Lua. Então, a energia de Peixes está muito ativa. Porque o Sol e a Lua, na astrologia, representa então estes dois núcleos de simbologia, estes dois núcleos de ideias são extremamente fortes. O Sol representa a nossa parte mais consciente, não é? Ou o motor que alimenta a vida, e a Lua a nossa parte mais emocional, mas os dois símbolos são muito significadores na interpretação e na análise astrológica. Então, nós temos estes dois símbolos juntinhos em peixe, faz com que o peixe seja esteja bastante forte. Peixe forte representa o quê? Já estava ali atrás de dizer, mas reforço. É uma ideia muito mais romântica, às vezes cruza alguma infantilidade, porque se nós pensarmos na racionalidade pura e crua, vamos encontrar isso no signo oposto, Virgem. Então, peixes é muito mais essa conexão, essa fusionalidade, essa forma às vezes não tão crua de ver a vida, antes de outra forma dito, de uma forma muito mais romântica. E no romantismo, nós às vezes queremos que as coisas sejam, achamos que as coisas vão ser de uma determinada maneira, fazemos hipótese, tentamos perceber ou tentamos criar narrativas que simplesmente vêm mais de acordo com os nossos próprios interesses emocionais do que propriamente com os nossos interesses racionais. Lua nova em peixe. Sem dúvida que é uma ótima altura para que a gente concrie alguma coisa que nos faça sentir
pertença, que aumente o nosso sentimento de pertença, que nos faça sentir incluídos em alguma coisa maior. Sem dúvida que sim. Mas vamos dar aqui destaque à questão das eleições. No dia, um bocadinho antes, vamos ter o ingresso de Mercúrio em Carneiro. Então, está aqui Mercúrio a 0 graus de Carneiro. Aqui, um bocadinho antes da Lua Nova, vamos ter este ingresso. Então, Mercúrio em Carneiro, se calhar, é uma forma de comunicar e de decidir impulsiva. Não é, o Carneiro não é propriamente um signo que reflita muito, não é? Que entra, não tem uma atitude reflexiva muito evidente, é mais impulsivo. E no sábado e no domingo nós vamos estar com uma quadratura de Marte-Urano. Então, isto tudo conjunto, vamos pensar, se nós metêssemos todos estes ingredientes dentro de uma panela, bastante a metáfora, para tentar explicar de uma forma simples, se nós ligássemos todos estes ingredientes, vamos perceber que a racionalidade, o pragmatismo, a objetividade, são conceitos que não parecem estar muito próximos destas temáticas. Então, é muito importante, eu considero que seja muito relevante, quando se vai votar, tente-se votar não de uma forma tão romântica, mas tentar perceber, ok, o que é que realmente responde às necessidades, o que é que de alguma forma está de encontro àquilo que para mim é pertinente, eu tentar perceber o que é que cada um dos partidos estão a defender e tentar me posicionar de uma forma mais racional. Porque a energia do deixa, eu acredito que as coisas vão correr bem e deixa andar, é muito, muito, muito delicada. Então aqui também deixo o meu apelo ao voto. Vai votar, mas tenta votar em consciência, está bem? Tenta perceber, antes de votar, se calhar naquilo, no show, né? Tenta perceber um pouco mais a fundo quais é que são as propostas dos partidos para ti que fizer sentido e vota em consciência, né? Vota com, informa-te, que é muito, muito importante durante estas eleições, tentaste informar, porque as eleições vão acontecer num contexto astrológico muito de eu voto mais naquilo que eu acho do que propriamente daquilo que eu estudei, daquilo que eu explorei, daquilo que eu tive ali à busca do conhecimento. Está bem? Então fica essa dica, sem dúvida que é um apelo a voto. Não é? Vai votar em consciência, porque é nosso direito, não é? Nós temos esse dever e direito de poder votar. Vamos falar da segunda semana, então, completa de março, não é? Vai de dia 11 a dia 17. Então, no dia 11, esta semana particular de 11 a 17, vai ser extremamente, eu vou dizer, banhada a água. E vocês já vão perceber o que eu quero dizer com isto. Então, vamos ter um ingresso de Vênus em Peixes e no fim de semana vamos ter Sol conjunto a Neptuno em Peixes. Então, sem dúvida que é uma semana onde a parte mais intuitiva está mais ao rubro, provavelmente pessoas que queiram explorar a criatividade, a imaginação, não é? O desenho, a arte, é extremamente interessante durante esta semana, se calhar dá mais predominância a essas práticas, a esses inventos da nossa vida. Por exemplo, pessoas que gostam de fazer de conta, não é? De imaginar, quem faz, por exemplo, contos. É uma ótima semana para ser extremamente criativo, porque a Vênus, como já disse ali anteriormente, mas fala-nos desse lado de apreciar a vida, o que me traz prazer, não é? As referências de prazer do ponto de vista macro e do ponto de vista pessoal. Por isso, se tu já tiveres naturalmente no teu mapa muitas energias de água, peixe, caranguejo, escorpião, durante esta semana de 11 a 17, pode ser extremamente forte essas dinâmicas de ansiedade de transcender um pouco a realidade, deixar-me inspirar. Por exemplo, é muito interessante, se calhar, ouvir aquelas músicas, deixar-te conectar a algo que transcenda a própria existência, porque as propostas são muito nesse sentido. Ingresso na segunda de Vênus em Peixe faz-nos apreciar esses momentos de conexão, onde há mais compaixão, onde há mais fusionalidade, onde há mais entendimento, onde há mais expansão da consciência, onde a matéria deixa de ter tanta relevância e passa a ter outras noções, outras expressões do nosso ser ganham muito mais destaque. E o único desafio que eu considero durante estas semanas, principalmente para quem já tem muitas energias de subjetividade no mapa, é atenção também para a cantiga do bandido. Quero partilhar contigo, que às vezes são aquelas, deixa lá ver, que eu estou tão solidário, estou tão romântico, que eu às vezes perco um pouco o pragmatismo. Então, se tu já naturalmente tens muitas energias de subjetividade no teu mapa, é uma semana que se calhar não é muito pertinente tomar decisões muito a longo prazo, porque aqui pode estar mais inebriada por outras temáticas e se calhar tira-te um pouco do pragmatismo que é necessário para tomar decisões, se calhar, mais objetivas, está bem? Ingresso de Vênus em Peixes, que eu já disse, na segunda-feira. Sol conjunto a Plutão no fim de semana, com predominância no domingo. Então, sem dúvida que é um fim de semana interessante, este fim de semana de 16 a 17, para, por exemplo, fazer uma atividade criativa, imaginativa, serena, pacífica,
tentares acalmar, não é? Tentares tranquilizar-te e aproveitares esse lado além do estímulo, do impulso, não é? De deixa para aqui, deixa atender aquele WhatsApp, deixa lá ver aquelas mensagens, que é muito energia de ar, ar, ar. E durante esta semana a energia da água está muito, muito, muito mais forte. Agora, sem dúvida, quando nós metemos água à mistura, nós vamos começar a criar um mundo onde, mais uma vez, a imaginação tende a tomar conta e eu começo a perder um pouco a noção da razão. E quando eu tenho, não é, se nós pensarmos o que é que muitas vezes gera o sofrimento, é o contraste entre o mundo interior e o mundo exterior. E eu ontem estava a partilhar isto na aula. Então, à medida que muitas vezes eu quero que a realidade seja de uma determinada maneira, e ela não corresponde a fora, não me diz aquilo que eu quero ver dentro, não é? Quando fora não me traz aquilo que eu acredito, eu muitas vezes entro em frustração. Então, naturalmente, durante esta semana de 11 a 17, a frustração pode ser uma coisa muito, muito forte, porque eu quero tanto que a realidade tenha, eu vou brincar, seja feita de algodão doce, de unicórnios, que eu começo a ver que ela não é e começo a entrar em frustração. Então, naturalmente, é muito, muito, muito importante trabalhar esse lado do luto da frustração, perceber que muitas vezes a realidade não tem as características que nós queremos, não é? Isso é um pouco evidente. E gerir bem isso, não é? De uma forma madura, a realidade possível. Mas naquilo que é possível, nós também podemos explorar a criatividade. Não é? Se calhar, em vez de eu passar um dia sem poder desenhar, se eu gostar, eu posso tirar ali 10 minutos, um quarto de hora, para poder fazer aquele desenho que me inspira. Percebem? Então é um pouco o equilíbrio entre os dois mundos. Vamos então falar da semana a seguir. Vamos falar então do equinócio da primavera. Deixa-me partilhar contigo que o equinócio da primavera é um evento extremamente importante, principalmente na temática dos signos. O que é que o equinócio nos fala? Para quem não sabe, deixa-me só beber aqui um bolinho de água. O equinócio representa o momento do ano onde o dia e a noite têm mais ou menos a mesma duração. Não é? O número de horas de noite e o número de horas de dia é idêntico, equinócio, não é? Nós temos os solstícios no inverno, que é o dia onde a noite é a noite maior, o solstício do verão, onde o dia é o maior dia do ano, e nesses pontos intermédios vamos ter os equinócios de primavera e outono. Na astrologia, então, este momento onde o Sol passa, não é, o Equador e começa a vir para o hemisfério norte do planeta, é considerado então o momento zero. É por isso que muitas vezes os astrólogos veem, vocês podem ver nas redes sociais, dizem bom ano novo, não é? Feliz ano novo no equinócio da primavera, porque para a astrologia representa então esse ponto de começo. Então nós, em vez de comemorarmos a passagem de ano, né, no 31 para 1, os astrólogos têm esta forma. Os astrólogos e não só consideram o equinócio da primavera, então, esse novo ciclo que se abre, onde a energia da luz, da consciência, né? A luz sempre esteve ligada a uma ideia de consciência, começa a superar as horas da noite, não é? Então, e a noite sempre esteve ligada mais ao mundo subjetivo. Então, é um marco muito importante e nós, isto podemos ver no nosso mapa astrológico, através do ingresso do Sol em Carneiro, que é o que está aqui. Né? Quando o Sol entra em Carneiro, é o equinócio da primavera. Por que isto é interessante? A termodinâmica aqui muda um pouco, onde o frio e a noite, não é, começam a perder espaço, ou começam, ou melhor, a consciência e a luz começam a tirar espaço, a roubar espaço à noite. Então, a termodinâmica do planeta tende a mudar, principalmente agora no hemisfério norte do planeta, onde nós estamos a começar a entrar nas alturas mais quentes do ano. E estas noções de termodinâmica, estas noções de movimentos cíclicos, não é, do meio ambiente, é o que no fundo retrata os signos na astrologia. Muitas vezes as pessoas veem signos como se fossem personalidades ou pessoas, mas os signos vão muito mais além do que essa ideia, porque eles têm uma ideia de termodinâmica. Qual é a dinâmica que existe naquele período do ano e o que é que nós podemos fazer nesses momentos? Por exemplo, durante este período, comemorava-se, não é? Carneiro não é carneiro por causa de outros motivos, mas carneiro representa então esta fase do ano onde se tirava o pelo aos carneiros, não é? Porque se nós tirássemos o pelo, neste período, quando se tira o pelo ao carneiro, ele guarda uma substância que é extremamente térmica, que ele conserva-se frio no verão e quente no inverno. Então, carneiro representa este momento do esquio do carneiro. E há rituais, não é? No Médio Oriente, que ainda continuam a preservar exatamente essa ideia, não é? Talvez na Turquia fazem um festival sobre exatamente a tosquia do carneiro durante o período do equinócio da primavera, porque marca esse momento. De agora é que é a altura de tirar a fazer tosquia do carneiro. Então os signos têm uma ideia de histórica, têm uma inclusão temporal do que é indicado fazer em cada tempo,
que vai muito além da personalidade e que se calhar futuramente pode interessar e tu de repente explorar essas ideias. Então, de uma forma sintética, marca o princípio. E primavera marca então o princípio do ciclo do ponto de vista astrológico. E vamos então ver essas temáticas. O que acontece particularmente neste equinócio? É quem manda em Carneiro, que eu costumo brincar nas aulas, quem manda como se fosse quem é o regente, não é? Quem é o dispositor dos planetas que estão em Carneiro, mas quem é o regente de Carneiro é Marte. E Marte está ali, uns grauzinhos, está ali a 27 graus de Aquário, está aqui a 27 graus de Aquário, e ele na sexta-feira, perdão, o Marte na sexta-feira, exatamente, não é perdão, é exatamente assim, o Marte na sexta-feira vai entrar em peixe. Então não é propriamente um equinócio que marca uma fase onde haja ultra energia, onde há ultra vontade de começar as coisas com força, com convicção, com determinação, porque ele vai fazer equinócio na quarta e na sexta-feira o Marte, que é seu regente, já vai entrar em peixe. Então é uma ideia de, faço como se fosse, vamos começar com muita energia, mas para explorar temáticas e ideias muito mais subjetivas, que nós já falamos amplamente durante este vídeo, do signo de peixe, está bem? Então, um equinócio que se calhar marca uma viagem interior muito mais do que exterior. Um equinócio que nos mete ao mundo do subjetivo, da transcendência, muito mais do que da implementação, da concretização para fora. Entre quarta e sexta, vamos ter quinta-feira a Vênus a fazer conjunção a Saturno em peixes. Eu vou-te mostrar aqui o mapa, espero eu que tenha aqui o mapa de sexta-feira, exatamente. E nós temos aqui Vênus a fazer conjunção a Saturno. E aqui Vênus, mais uma vez, trata essas dinâmicas relacionais. Saturno faz-nos lidar com as coisas de uma forma crua e pragmática e madura. Então pode ser aqui quinta-feira de uma forma delicada para gerir expectativas relacionais. Seria um ponto muito importante nós percebermos o peso dos relacionamentos, o peso da ilusão relacional. Então é um momento, quinta-feira, para nós desenvolvermos um pouco a maturidade, não é? A maturidade, o que é possível, não é? Porque muitas vezes, mais uma vez eu reforço, peixes representa esse romantismo, mas às vezes o romantismo tira-nos a maturidade, não é? Deixa-nos longe de uma ideia de lidar as coisas como elas, do que é possível lidar com as coisas tais quais como elas são. Vamos então seguir para a última semana de março. Vamos embora. Aqui temos aqui o ingresso de Marte em Peixe, que eu acabei já de falar, e vamos falar então um pouco do eclipse lunar, que vai acontecer dia 25. O Sol está em Peixes, perdão, o Sol já está em Carneiro, exatamente, já aconteceu o equinócio, o Sol está em Carneiro, a Lua em Balança. Então nós voltamos a ativar o eclipse neste eixo, que já está a acontecer desde março de 2023, perdão, desde abril de 2023, e vai acontecer até março de 2025, assim é que é. E este aqui não é sempre, eu vou explicar um pouco sobre isto. Então, o que é que os eclipses representam? Há um momento, e nós todos vamos sendo convidados durante isto em ciclos de 18 anos, e quando este vídeo sair, já a partilha da Isabel Parreira já falou exatamente sobre a questão dos eclipses. Então, no vídeo da Isabel e no vídeo da Susana, que vai sair para a semana, esta ideia de eclipse, esta ideia de eixo nodal vai ser amplamente explorado. Provavelmente já trazes mais ideias e vais conseguir perceber melhor sobre isto. Então eu vou-te explicar de uma forma sintética, porque nesses dois vídeos isto vai ser falado de uma forma muito mais realista, muito mais forte. Mas nós todos vamos ser convidados em cerca de 18 em 18 meses a trabalhar um eixo da astrologia. Por uma questão de eclipse, por uma questão dos eixos nodais, que nesses vídeos é explicado o que é que significa, como é que se calcula, o que é que representa, e eu vou deixar isso para os vídeos, está bem? Mas, no fundo, de 18 em 18 meses, nós vamos ser convidados a trabalhar duas polaridades na astrologia. Nós, até na polaridade anterior, estávamos a trabalhar escorpião, touro, então uma ideia de matéria, de apego forte, e quando o eixo nodal passou para carneiro balança, começamos a trabalhar uma ideia de relacionamento, não é? Onde é que o eu existe numa dinâmica relacional? Onde é que as dinâmicas relacionais preservam a minha liberdade? Como é que eu giro essas dinâmicas na minha vida de troca e de partilha? Porque Carneiro Balança fala-nos muito desta dinâmica de o eu carneiro e o reflexo desse eu balança. E o que é que, e para mim, é realmente importante, e muitas vezes eu perco as ideias de autonomia, de foco, de energia que Carneiro representa por ficar na debilidade, na indecisão,
não é a necessidade de agradar associada à balança. Então há aqui dois polos muito importantes que nós temos vindo a trabalhar. Esta lua cheia acontece com o Sol em Carneiro, com a lua em Balança, então temos uma tensão acentuada exatamente nestes temas. Onde é que o meu eu mais individual, que se quer afirmar de uma forma independente e livre, consegue gerir muitas vezes as dinâmicas, a expectativa que os relacionamentos têm e que eu acredito que fora vai responder a, por exemplo, os efeitos secundários. Se eu quero, por exemplo, dizer, olha, eu vou para aqui, quero decidir isto e vou fazer isto por mim, o que é que as pessoas vão pensar? O que é que isto vai desdobrar? Será que eu vou ser aceito? Será que eu não vou ser aceito? Será que as pessoas vão valorizar o meu impulso, aquilo que eu quero fazer? Então, são ideias que este tipo de dualidade representa, porque o Sol em Carneiro entra num período da afirmação, do individualismo, e a Lua em Balança, muitas vezes uma questão emocional de hábito e de estar acostumado, fica a pensar, será que eu vou conseguir me afirmar? Então é uma dinâmica interessante. O que é que acentua-se? Quando é eclipse, não é? Quando é eclipse, e ainda para mais lunar, a Lua meio que se desvanece. Este eclipse não vai ser assim dos mais fortes, vamos pensar, porque vai ser penumbral, vai acontecer só assim. A Lua não vai desaparecer mesmo, vai ficar assim de ladinho, não vai ficar totalmente desaparecida, então não é dos eclipses mais fortes, mas sem dúvida que nos fala um pouco destas dinâmicas e desta relação entre o eu e o outro. No teu mapa astrológico, convém que tu vejas as casas astrológicas, se tu souberes da astrologia, é claro, as casas astrológicas onde estes eclipses acontecem, está bem? Porque essas casas astrológicas vão representar provavelmente momentos onde tu, desde 2023, já estás a ter processos de encerramento, de conclusão, ou de mutação, ou de transformação, que é muito importante tu teres clareza, porque este eixo, eu repito, já está a ser trabalhado desde 2023, desde abril, então já há algum tempo tu estás a ser convidado a fazer este processo de mudança, de encerramento, de conclusão e de abertura para uma nova experiência, exatamente nesse eixo de casas astrológicas. Também aqui, claramente que é preciso um pouco mais de conhecimento para tu poderes aplicá-lo ao teu mapa e perceber o que é que está a ativar. Então, mas de uma forma mais sintética, eclipse fala-nos da ativação das memórias, neste caso emocionais, da Lua, ou da gestão destas memórias. E esta Lua está na energia de balança, e muitas vezes a energia de balança são aquelas memórias, são aquela informação, aqueles hábitos que muitas vezes nos tiram a capacidade de afirmação. Muitas vezes aqueles pensamentos, aquelas comparações inconscientes, aquela necessidade de corresponder a uma expectativa, aquela necessidade de ver se o outro está a fazer para poder fazer, esse tipo de validação pelo eco do outro, não é? Pela resposta que o mundo me dá, está muito ligado a esta ideia de lua em balança. E o sol em carneiro representa, não, eu preciso me afirmar. Porque se eu estiver sempre à espera que o outro venha, eu muitas vezes não percebo quem eu sou. Sol em carneiro. Está bem? Então, eu gostaria sinceramente que esta partilha te pudesse fazer pensar sobre isso. E não é uma coisa que está a acontecer, volto a repetir agora. Isto já está a acontecer, já está a acontecer coletivamente desde abril de 2023. Agora, no final do ano, vamos voltar a ter uma série de eclipses. Já começa a transitar para o Virgem Peixes, não é? O eixo já muda um pouco e depois vamos ter outro eclipse ainda neste eixo e provavelmente falaremos lá mais para o final do ano outra vez sobre isso. Uma coisa importante é que o eclipse mais forte, agora que a Isabel já falou na sua partilha, é este dia 8 de Abril, não é? O eclipse solar é realmente o mais forte que vai acontecer agora a seguir, agora dá em Abril, e provavelmente no vídeo de partilha dos trânsitos de Abril, nós vamos voltar a falar sobre ele, porque realmente é um eclipse forte e muito significativo do ponto de vista social. Na quinta-feira dessa própria semana, dia 28, nós vamos ter Vênus sextil a Urano. Então, deixem-me só aqui buscar o mapinha dessa proposta. Dia 28, nós temos aqui a Vênus aqui e o Urano ali. Então, aqui mais uma vez pode dar, por exemplo, o desejo por valorização ou por... Eu penso muito sobre isto. O peixe está muito ligado a esta ideia de humanidade. A Vênus, eu valorizo, eu amo, eu interessa-me, esta questão do impacto social, da sustentabilidade, não é? Nós não pensamos que estamos sozinhos, que nós podemos gastar todos os recursos, que a natureza é infinita, que é aquela história de não há, plano B, não há planeta B. É muito uma ideia de aquário peixes, não é? Esta conexão a algo muito maior do que a nossa individualidade. A Vênus, estando aqui, pode realmente realçar esse desejo por fazer pequenas mudanças que nos façam estar mais em conexão, em ligar-nos a uma ideia muito mais humana,
uma ideia de natureza muito mais afirmativa. O Urano está em Touro, está quase aqui a fazer então aquela conjunção Urano-Júpiter em Touro, representam aqui uma abertura, uma janela para uma forma diferente de lidar com a questão material. Então, esta Vênus a fazer sextil a Urano aqui na sexta-feira, dia 28, pode ser realmente um interesse, um fascínio, uma pequena faúlha, uma pequena faúlha não, uma pequena luzinha que se acende nesse sentido, dizer assim, uau, olha, para mim realmente eu valorizo esta ideia, eu valorizo, eu tenho que fazer algumas mudanças na minha vida, eu tenho que fazer alguns ajustes para que eu possa realmente valorizar ideias práticas que sejam muito mais humanas e não tão racionais, não tão mecânicas, não é? Nós percebemos que somos um organismo vivo, coletivo, não somos cada um por si e Deus por todos, porque assim, mais tarde ou mais cedo, os recursos vão acabar. Outra coisa interessante do mês de março é que nós vamos ter em abril a retrogradação de Mercúrio, de 1 a 25 de abril, e o Mercúrio já começa a abrandar. Então, como dia 1 já começa o Mercúrio a ficar retrógrado, dia 1 de abril, o Mercúrio aqui já está mesmo, quase ali a parar, para depois fazer o seu processo de retrogradação, quase o abril todo, mas vamos falar de uma forma mais ativa sobre isso no próximo vídeo. Quero partilhar contigo que espero sinceramente que este vídeo tenha trazido alguma consciência, percebido que, de uma forma sintética, nós vamos começar o mês ali, dia 3, principalmente, vai ser um pouco mais delicado, aquela questão da Vênus-Urano. Depois nós vamos ter, então, aquele tema da eleição, no dia 10. É muito importante que tu possas dedicar o tempo e a atenção clara a tentar perceber para onde é que vais votar, mas sem dúvida que vota, porque é um direito de nós todos, não é? É um dever e um direito de nós todos. Depois vamos ter na semana a seguir, dia 11 a 17, esta ideia mais da transcendência, atenção à frustração. Na semana de 18 a 24, o equinócio da primavera, então este novo ano astrológico marca o começo, mas sem dúvida que representa também aqui um acesso a um mundo mais subjetivo, onde eu sinto um pouco o peso das relações e das dinâmicas de troca na minha vida. E, por último, na última semana, dia 25 a 31, nós vamos ter o eclipse lunar, não é? No eixo Carneiro-Balança. Então representa estas trocas entre o eu e o outro, de que forma é que eu consigo me individualizar, de que forma que o outro emocionalmente tem influência sobre mim, a expectativa não é o outro concreto, a expectativa que eu tenho que o outro tenha sobre mim tem influência na minha vida. E quinta-feira, então, temos a Vênus estilo Urano, então representa um valor, um gosto, um interesse por valorizar temas mais humanos, mais comunitários, onde nós todos nos façamos perceber que somos muito mais é muito mais aquilo que nos conecta do que aquilo que nos separa, e isso, sem dúvida, que é a temática que Peixe fala. Então, quero-te agradecer por teres visto este vídeo até ao fim. Espero sinceramente que este vídeo, esta informação, te possa agregar de alguma maneira. Deixa nos comentários o que é que tu achaste, se gostaste desta temática. Partilhar contigo também agora em abril, já vou ter outro colega comigo para podermos falar sobre as propostas de abril, está bem? Em abril já não vou estar aqui sozinho, já vou ter companhia para também trazer outras ideias, mas sinceramente espero que este contributo possa agregar. Volto a convidar, se tu ainda não subscreveste o canal, então sobe o vídeo, aqui embaixo tem um botãozinho de subscrever, clica lá, junta-te à família sobre a astrologia. Este canal foi criado com o único objetivo de poder ser um sítio onde qualquer curioso ou estudante de astrologia possa aprender e se inspirar. Por isso, tu te encaixas em estudante ou curiosa ou curioso, considere subscrever, faz parte, manda mensagens, deixa like, partilha os vídeos, envolve-te, porque quanto mais ideias, quanto mais sugestões, quanto mais temas tu trouxeres, mais o canal vai crescer na direção também do teu interesse. Por isso, fazes parte desta família, junta-te a nós, divulga esta mensagem, porque aqui a ideia é realmente divulgar a astrologia em português. Um grande abraço, tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.